Isso daqui eu fiquei surpreso. Noblar, Ricardo Noblar, petistão, né? Lulista, Lula livre das ideias. Supremo abusa do direito de errar. O ativismo judicial levou à contaminação política para o interior da principal instância do Poder Judiciário. Quem diz é o Noblar. Despesa do judiciário bate recorde e chega a 132,8 bilhões. Levantamento do CNJ mostra que gastos no ano passado são o maior da série histórica, iniciada em 2009, e que 90% foram com folha pessoal. Arthur comenta assim, ó, o judiciário nos custa todo ano um estado do Rio Grande do Sul. Eu tô com 100 bi, reconstrói o Rio Grande do Sul. 100 bi. 132. É 1,3 Rio Grande do Sul. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Não, é muito dinheiro. O pessoal tava apontando que mais ou menos o custo médio aí pro juiz dá 68 mil reais. Vou deixar. Jornal da Band. Quem sou eu para fazer alguma crítica, né? A quem não se deve criticar. Então, Jornal da Band pode. Eu não posso. Olha, só para lembrar, isso que a gente está vendo aí, passando do teto que você tem do salário, com os benefícios todos, essa gastança geral no judiciário, não está nem incluindo, porque é do ano passado. Subiu 9% do ano passado frente a 2022. Mas não inclui já a proposta aprovada em Senado de aumento no quinquênio, também para os magistrados, ou seja, vem mais aumento por aí. Ficam em palácios, carros, tudo custeado pela gente, uma festança geral. Aí você vai para o legislativo, também gastos exacerbados, ainda tem o fundão eleitoral com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. Aí você vai para o executivo, no caso federal, mais de 30 ministérios, também da mesma maneira. Aí você vai para o país todo, mais de 5.500 municípios. Uma boa parte com 2, 3, 5 mil moradores que eles nem se pagam, com prefeitura, Câmara de Vereadores. Então não dá um elefantão que não para de engordar. E não dá, a gente não consegue mais custear isso. Veja esse número que a gente separou. O Brasil, minha gente, com as despesas em geral do governo, já tem 90% de gastos obrigatórios. Principalmente aí gastos de pessoal e de previdência. Olha os Estados Unidos, olha a Coreia do Sul. E não é para pegar só esses dois exemplos, não. Pega a média na Europa, no Sudeste Asiático, na América, em tudo que é lugar é muito abaixo do Brasil. E eles não param de crescer com os gastos, vão subindo, subindo, subindo com os gastos. E aí o que acontece no final das contas? Daqui a pouco vão discutir de novo aumento de impostos para que a gente banque, os trouxas banquem esse aumento. E não sobra nada para a gente, hein? Os 10% que sobram, não tem obra para fazer, não tem dinheiro para isso, muitas vezes com corrupção, muitas vezes com desvios. Não dá, não fecha essa conta. É uma sensação realmente de trouxa total e dá uma canseira enorme e zero de perspectiva de mudar, zero de perspectiva de discutir diminuição do Estado desses gastos que a gente está discutindo aí, infelizmente. Trouxa? Rapaz. Realmente é o sentimento que o povo sente. Era pra ter colocado aqui o frame do gráfico. Ele coloca assim, ó, o gasto obrigatório no Brasil é 90%, sobra 10% discricionário. Nos Estados Unidos é 60% de obrigatório e sobra quase 40% por discricionário. Na Coreia do Sul, 53% de obrigatório, 47% de discricionário. Não tem dinheiro para gastar, ainda que quisesse, não tem. E o pouco que tem, eles continuam aumentando os gastos obrigatórios. Os gastos obrigatórios que são regalias atrás de regalias. Mas guarda esse valor. Guarda esse valor que tem um valor ainda pior. Ainda pior lá na frente pra gente comentar. Daqui vai nos conectar muito bem aí ao tema das comprinhas internacionais. Vocês vão entender por quê. Mas o ministro Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, ele recebeu uma checada. Uma matéria do Metrópolis questionou o tribunal. Está pagando aí algumas sessões públicas que ocorreram no passado. O ministro fez um tweet sobre isto, respondendo que o edifício do TCU está aberto a quem se interessar pelos julgamentos. Quem quiser comodidade pode assistir ao vivo de casa ou gravar por conta própria para assistir quando quiser. Mas para o Metrópolis, só a transparência, se o próprio TCU pagar para armazenar e manusear. E aí, ele acabou tomando a checada porque
ali, né? O YouTube não cobra pelo armazenamento de vídeos. Eu mesmo nunca paguei nada. Nunca paguei nada. Então eu não entendi como é esse negócio aí de pagar pra armazenar. Eu não sabia que tinha que pagar pra armazenar e o manusear, né? Mas enfim. E entrando nessa questão de comprinhas internacionais, aí vocês vão entender porque eu falei que aquele tweet nos conecta. Coloquei aqui na sequência, são 4 tweets, sei que está pequeno, por isso que eu dei zoom. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o deputado federal eleito por Alagoas, Arthur Lira, fez uma thread de 4 tweets e pela primeira vez na história, eu nunca vi isso, ele tomou 3 checadas em uma thread de 4 tweets. Já pode pedir música no Fantástico, 3 fact-check numa thread só. Rapaz, Lira, você se superou, irmão. Sério. Essa daqui é histórica. Ele começa: mais empregos, oportunidades e crescimento para o Brasil, atento a um futuro mais sustentável. Palavrinha descarada, não sabe nem o que tá falando. Aí já tomou ali, ó. O imposto para itens baratos importados foi feito graças ao lobby de grandes varejistas brasileiros, que também importam produtos baratos da Ásia e os revendem ao dobro ou triplo do preço no Brasil. Os grandes empresários brasileiros apenas aumentarão seus lucros ainda mais. Não tem nenhuma economia nacional. Você não está protegendo a indústria porque no Brasil não se produz muita coisa. Você está protegendo varejista, você está protegendo bilionário. Com o entendimento e aprovação de um imposto sobre compras em sites estrangeiros, garantimos espaço ao produto feito aqui por brasileiros. Desde quando o Brasil produz celular, computador, dentre outras coisas? E vocês colocam imposto nisso tudo, rapaz. Vai enganar outro, Arthur Lira. Tomou a mesma checada. Mesma. Com o Mover, asseguramos a manutenção da nossa indústria automobilística no cenário da transição energética. Olha a preocupação do louco. Da aprovação da segurança jurídica ao novo ciclo de investimentos das fábricas que produzem seus veículos no nosso país. E aí ele volta a falar de impostinho e aí toma outro. Esse tamanho é bem parecido, mas não falando mais países asiáticos. Ontem a Câmara deu provas de conciliação e construção em prol da economia nacional. Meus agradecimentos aos líderes e todo o plenário. O imposto federal para item barato daquele país vermelho foi criado por lobby de empresários brasileiros que importam os mesmos produtos da comunada e os revendem a preços exorbitantes no Brasil. Grandes empresários brasileiros aumentarão ainda mais seus lucros. O povo será prejudicado. Receba Arthur Lira. Nos melhores momentos do dia de ontem, Felipe alguma coisa Neto, ele deve ter um nome antes do Neto, que eu não sei qual é, grava um vídeo totalmente alterado, desestabilizado, tentando se limpar da culpa que recebeu por ter ajudado, né, a aprovar o imposto. Ele passou muito pano pro Lula. Nossa senhora. Se liga. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele, a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Com qual? Ô Lula. Ô Lula. Eu fico com qual cara, Lula? De trouxa. Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. Mas aí, pra tentar ter uma pseudo-governabilidade, o governo costura acordo com Arthur Lira e com o Centrão e com a extrema-direita pra poder passar isso num grande acordo na Câmara dos Deputados. Ou seja, no final das contas, ficou o povo brasileiro de um lado e o PL e o PT juntos, unidos. Quem é que vai perder essa batalha? Quem vocês acham que vai vencer? Porra, e aí eu fico de otário. Oh, né? Otário. Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti nenhum
Falei o que o Lula estava falando. Ele muda de rota. Mentiu. E agora decidiram taxar em 20%. E o pior é que a extrema-direita ela é tão canalha que ela fala como se essa taxação fosse de inteira responsabilidade da esquerda. Ora, o acordo foi entre todos os partidos. Só quem não participou foi a galerinha neoliberal. Então você tem todos os seus políticos do seu lado votando sim pra esse projeto, mas você quer culpar a esquerda por esse projeto. Toma vergonha na cara, extrema-direita. Culpa é de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim pra esse projeto. A diferença é que você, passador de pano de Bolsonaro, que ama o PL, que lambe as botas dos militares, você diz que não, que a culpa é só da esquerda. Porque você é burro. Tá bom. É uma vergonha essa taxação. E é uma tristeza que o governo fale uma coisa e faça outra. Então fica aqui a minha crítica, porque eu não sou passador de pano de governo. Coisa nenhuma. E basta você me acompanhar pra você saber disso. Mas aí você tem que me acompanhar. Tá bom. Aí você tem que me seguir aqui. Tá bom. Aí você tem que assistir as coisas que eu falo, ouvir. Vai descobrir que o que você ouviu nos grupinhos de WhatsApp que você participa ou do Facebook sobre mim era tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Você não mente, só fala a verdade. Eu gostei. O Felipe Neto foi enganado pelo Lula. Com que cara que eu fico? Rapaz. Que cara, hein, Felipe? Eu acho que você, pra mostrar que é arrependido, você podia gravar um vídeo pra explicar pras pessoas que no final do dia, na hora que elas fizerem uma compra, não vai ser 20% de imposto. É isso que tá faltando você explicar, Felipe. Deve ter 3 dias seguidos já. Maria Carolina Gontijo. Tava na Globo News esses dias. Comentei uma coisa pra ela ontem. E olha que o negócio dela. A gente já tem nossos entraves. Mas é por isso mesmo, porque ela tá mais no campo da Isentolândia. Vai lá na Globo direto. Que aí reclama aí, petista. Reclama da aliada de vocês. Defensora aí aguerrida da reforma tributária do Haddad e do Lula. Se liga aqui. Tem a proposta que deixa as suas blusinhas da China mais caras. Entendeu nada? Vem comigo que eu te explico. Se você acha que suas compras hoje abaixo de $50 não são taxadas, eu sinto te desapontar. Elas são, só que você não vê. Esse vídeo tá com a musiquinha de fundo. Como esse vídeo tá com a musiquinha de fundo, eu não vou dar play. Mas, como tá ali a imagem, eu bati o frame certo. Eu não quero arriscar direito autoral. Música é uma miséria. Ela fala, ó, você é bom em matemática? A equação final do ICMS fica assim. Ela coloca a base do ICMS, que é calculado por dentro. Ela coloca ali o cálculo. Considerando a mercadoria de 100, 20% de imposto de importação, mais 24,58 de ICMS, porque entra o imposto novo agora, também entra na base de cálculo do ICMS. Frete entra na base de cálculo do ICMS, diversas coisas. No final do dia, na ponta do lápis, por conta deste aumento, quem fizer uma comprinha agora vai pagar 44,58% de imposto da blusinha. Ah, mas eu não acredito nessa menina. Mas ela tava na Globo News. Ah, mas eu não acredito nela. Tá bom, então aqui, ó. Plataformas estrangeiras calculam que o consumidor deve pagar 44% de imposto sobre importados. Só que a nota não explica como você chega neste número. A menina tá explicando. Chora, petista. Chora, arranca os cabelos, grita. Ah! Aí, ó. Briga com a realidade, PT. Briga com a realidade. E eles brigam. Eu admiro os petistas. Eles não se dobram pro mundo real. Por que a gente tem que aceitar o mundo real, hein? Por que a gente tem que aceitar que no mundo real você... Não. O petista tem que criar uma realidade paralela. E ele gosta de viver na realidade paralela. Veja. Urgente. Olha isso. Deputados revelam que foi Jair Bolsonaro quem os pressionou para aprovar taxação de pequenas compras internacionais. Tudo para favorecer a Havan, que é a maior beneficiada com o projeto aprovado. Toda vez que você pagar a taxa de importação, lembre-se que Bolsonaro taxou você. Avise aos seus seguidores. Bolsonaro taxou você. Aí ele volta. 3 minutos depois. Muita atenção. A estratégia de Bolsonaro é simples. Ele mandou aprovar a taxação de 20% em compras internacionais. Beneficia seu comparsa da Havan. Olha a palavra que ele usa. E mente nas redes sociais que a culpa é de Lula. Em uma tacada só,
Ele detona a popularidade de Lula, ferra a população e ainda ajuda seu comparsa. Vamos expor, comente. Bolsonaro taxou você e espalhe pra todos. Aí ele pega a nota de 2022, 20 de maio de 22. Paulo Guedes defende taxação de todas as compras feitas no AliExpress e em outros. Jamais esqueça que já era plano do Bolsonaro e seu governo taxar todas as compras internacionais. Mas como era período eleitoral, resolveu esperar a eleição passar. Agora Bolsonaro taxou você e convenceu o Centrão a aprovar essa taxação. E ainda culpa o Lula. Comentem todos. Bolsonaro taxou você. Eu consigo 150 comentários? Conseguiu mais. Assuntos do momento. Trend topic do Twitter. Bolsonaro taxou você. Esse é o petismo. Isso é o petismo. Os caras conseguem criar uma realidade paralela e viver lá. E eles se sentem confortáveis em viver no mundo paralelo. Que loucura, velho. Que loucura. Loucura. Não são normais. Eu acho engraçado. Pra mim é entretenimento. Mas, fazendo meio que uma engenharia reversa, se os petistas estão tão motivados a falar que a culpa é de Bolsonaro, e ele mesmo tá avisando, né, pô, essa proposta é realmente ruim, vai, né, minar, vai melar a popularidade do Lula, né, então você vê que realmente esse projeto vai dar mal, vai dar ruim. Se a imagem do Lula já tá ruim, se a desaprovação já tá aumentando, imagine depois desse projeto. Imagine no picanheirozinho médio, que faz o L, que gosta de fazer com empresas internacionais, imagine este cara. Imagine este cara vendo o que ocorreu. Você tá com pena? Eu não tô. Eu acho é bem feito. E aí, voltando no tweet do Thiago, que ele fala ali, que já era plano do governo Bolsonaro algumas coisas, tem um ponto que eu acho que é relevante a gente conversar. Entrando aqui em alguns outros assuntos que também envolvem o governo Lula. E eu vou começar por essa questão da comprinha. Aí você fala, então o que tem a ver aqui a comprinha com essa nota que tem números? Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Despenca número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro. A taxa de eleitores que dizem preferir Lula a Bolsonaro despencou 13 pontos percentuais desde janeiro de 2024. Se liga. Tem mais gente que acha que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro do que quem acha que o governo é melhor. Agora, olha o terceiro número. 18% acham que são iguais. Normalmente na vida, para você sair do ótimo pro péssimo, também sai do ótimo pro bom, regular, ruim, péssimo. Você não muda a chave do dia pra noite, né? Na maior parte do tempo não é do dia pra noite. É um processo. Vai perdendo o encanto pela pessoa, né? Vai perdendo o amor. Beleza. Tá ali o gráfico, né? Dá uma olhada. Veja aqui. De janeiro para maio, o governo realmente assim, teve uma queda brusca. Aí o Poder 360 levanta um ponto importante. Há uma curiosidade nas respostas em que os eleitores comparam os governos Lula e Bolsonaro. O gráfico acima mostra que a administração do ex-presidente tem uma avaliação quase imóvel. O que tem piorado é o juízo que os eleitores fazem da gestão petista. Então ocorre um fenômeno. O grupo decepcionado com o Lula não diz que Lula é pior que Bolsonaro. Esses eleitores migram para a opção de dizer que os dois são iguais. Se você olha ali Bolsonaro, né, que diz que o governo Lula seria meio que pior do que o de Bolsonaro. Você vê, 36, 38, 40, 38, 39, 41, 41. Tá mais ou menos ali. Mais ou menos ali. Esse aí seria o cara que olha pro governo Bolsonaro e fala, o governo Bolsonaro foi melhor. O governo Lula está sendo pior do que o governo Bolsonaro. Óbvio que é uma tendência. Antes de você sair do ótimo pro péssimo, você passa pelo igual. Isso é óbvio. Antes de sair, é pior do que o governo Bolsonaro, até... Você tem que passar pelo igual. Só que qual o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? A gente vai esperar este cara sair do igual pro pior com base no quê?
Com base no que a gente espera que o cara que vê que o governo Lula é igual ao de Bolsonaro vai mudar de opinião? O que é que a gente vai apresentar para ele? A gente só vai desmontar o governo Lula? A gente só vai mostrar como o governo Lula é ruim? As porcarias que o governo Lula está fazendo? Você acha? Obviamente é importante registrar a história. Acho que ninguém está registrando mais do que eu. Eu não acho, não tenho certeza. Não tem nada sendo feito no Brasil como Atlas. Mais de 400 páginas por mês do que está acontecendo no Brasil. Um livro por mês. Ninguém está fazendo isso. Não existe uma enciclopédia de nenhum governo, porque a gente tem uma enciclopédia de um governo. Vão ser 48 livros, mais 500. Vamos botar, majorar em 400 páginas. A 48 meses vai dar 4 mil vezes 5, 20 mil. Isso. Tira 800. 19.200 páginas. 19.200 páginas escritas é o que vai ter em 4 anos, mais ou menos. Então eu acho que não tem nada similar sobre o governo Lula. Não vai passar nada em branco. Só dá um Ctrl F que acha tudo. Diferente de um livro, né? Tem um Ctrl F. Bacana. Mas enfim. É importante lembrar a história. Mas você acha que a maior parte da população quer só olhar para o passado e falar, realmente é o passado, pô, bacana. Ou você acha que o cara quer olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje e ouvir da boca de alguém soluções? Quando a gente falou lá atrás da matéria de Bolsonaro, que o PT acredita a vitória a Bolsonaro, não sei como é que tá, mas vocês podem voltar? Podem voltar? Dar uma lida? O final falava que os petistas acham que tem que ter um pouco mais de empenho para agendas além da agenda econômica. Ou seja, também tem agenda de costumes, agenda diversa. O governo não pode ficar só naquela. A gente tem que pegar aquilo ali e também aplicar. Nós não podemos ficar trabalhando de forma assim ferrenha em apenas um tópico. A gente tem que trabalhar de forma ferrenha em vários tópicos. Diante de um governo que não tem projeto, não tem direção, que as pessoas estão desesperançosas, o cara do igual, ele não só quer ouvir que o Lula é pior, ele quer alguma coisa a mais. Temos que fazer a nossa parte em relação a isso. Temos que fazer a nossa parte em relação a isso. Temos que fazer a nossa parte em relação a isso. E aí, entrando nessa questão da comprinha, aqui, não sei se... Aqui meio que dá pra gente falar também de ideias, projetos, mas também entra um pouco de lembrar um pouco do legado. Você viu que o Thiago Reis, ele falou, gera proposta do governo Bolsonaro, isso, aquilo, outro, né? Trazendo a matéria do Guedes, de 20 de maio de 2022. Grava a data, 20 de maio de 2022. Aí a Fabi, né, Fabiana Barroso, vocês devem conhecer, escreveu que os varejistas estão muito felizes. Realmente estão. Aí ela recebeu uma resposta longa do Silvio Grimaldo. Ele comenta o seguinte, vale lembrar 2 coisas aqui. A taxação foi proposta pelo Luciano Hang, pelo CEO da Multilaser e por mais de um monte de associação industrial durante o governo Bolsonaro. O Guedes era favorável a um projeto exatamente como este do PT. Isso estava dentro do escopo de que ele chamou de Digitax, que era uma espécie de super nova CPMF que ia incidir sobre transações digitais, cashback, milhares, compras por pontos de cartão, criptomoedas, etc. O Guedes chegou a afirmar que a equipe do Ministério da Economia estava trabalhando no Digitax junto ao CDE. Na época, a Receita Federal chegou a preparar o texto da medida provisória para taxar a importação de até $50 para a pessoa física. Depois da barulheira nas redes sociais, Bolsonaro veio no Twitter, disse que não ia taxar coisa alguma e enterrou o projeto. Aí o Thiago Vasconcelos disse, obrigado por lembrar que o governo anterior não era perfeito, mas era infinitamente melhor que o atual. Eu vou além. Obrigado por lembrar que tinha Bolsonaro. Tinha Bolsonaro. Aí, para realmente ver as coisas, 23 de março, quando começou a movimentação, 2022, ano de eleição. Miseráveis. Empresários pedem mudança na tributação de importados lá do país vermelho. A ação foi encabeçada pelo Luciano Hang e junto com o CEO da Multilaser. Marquei Multilaser porque é uma empresa que tem uns amigos aí que eu mesmo não gosto muito, né? Principalmente o mal do Renova BR. Aí, o Thiago dos Reis trouxe uma nota do dia 20 de maio de 22. No dia anterior, a Veja deu a notícia, dia 19 de maio. Guedes defende taxação de gigantes.
falando, fazem fraude, essa e tudo mais. Receita Federal estuda a medida provisória. Tá estudando. Aí vem Jair Messias Bolsonaro em 21 de maio de 2022 para avisar: não assinarei nenhuma medida provisória para taxar compras por aplicativos, como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de imposto. Não ao aumento de imposto. Bolsonaro disse ser contra taxar empresas chinesas de e-commerce. Bolsonaro voltou a dizer. Mais uma vez ele precisou voltar para a rede social. Repito, qualquer iniciativa para taxar não vai ter minha assinatura. Nossa política é de redução de impostos. Bolsonaro falou isso no dia 16 de julho. 16 de julho de 22. Teve que falar de novo. Aí eu quis trazer esse ponto. Você pega a questão econômica. Qual o plano da direita para a economia? Vocês acham que chegar para um cara que está no meio da rua, a gente fala, não, somos conservadores no costumes, liberal na economia, né, isso, aquilo, outro, Estado mínimo, tudo mais. Então, gente, isso daí pode até ser bacana, porque é o governo do PT, etc, tudo mais. Mas na hora que chegar assim, entrar em campo, isso meio que não vai ser o maná dos céus que vai resolver tudo. Ao mesmo passo que você vê o governo Bolsonaro, você olha para trás hoje, você olha alguma coisa com outros olhos, agora já passou, você pode parar e pensar, você vê que o governo Bolsonaro foi o governo Bolsonaro por causa de Bolsonaro. De Bolsonaro. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Né? Acho que dá pra criticar um ponto, você fala que o cara é imperfeito, um cara fala é um petista, basicamente isso, né? Você vê o Paulo Guedes. Paulo Guedes teve os seus defeitos, teve os seus problemas. Quantas e quantas vezes não falaram, se Paulo Guedes cair, aí o governo acabou. Já saiu o Moro. Se Paulo Guedes sair, aí o governo acabou. Aí o governo acabou. Aí o governo acabou. Aí o governo acabou. O cara é eleito. O Lula tem uma bancada gigantesca de esquerda. 3 vezes maior do que a bancada de direita que Bolsonaro tinha quando era presidente. Lula tem toda a imprensa, tem judiciário, tem a Faria Lima. Bolsonaro tinha todos contra ele. E ainda tinha que ter esse embate com alguns ministros que, às vezes, gente da própria militância colocava, rapaz, se o cara foi embora, o governo acabou. E você vê que na hora do vamos ver, que chegou, né, o projetinho que ia botar naquele lugar do povo sem pena, não passou por causa de Bolsonaro, não foi por causa do Guedes. Foi por causa de Bolsonaro, não foi por causa do Guedes. Guedes teve seus acertos, mas acho que Bolsonaro teve muito mais acertos, e se Guedes chegou onde chegou, foi porque Bolsonaro acabou indicando ele. Então os louros e os ônus foi por causa de Bolsonaro. Então às vezes a gente tem que olhar também a situação e falar, pô, peraí, vamos analisar aqui as coisas. O que é que deu certo, o que é que não deu certo, isso aqui, aquilo, outro, etc. Tudo mais, pra gente começar a realmente discutir, sabe? Ter começar a brotar algum tipo de discussão dentro da direita sobre o que a gente espera pra economia, pra onde a gente acha que deve ir, pra onde não deve ir. Pra qual caminho? Vai só delegar pra uma pessoa? Vai lá, bicho, resolve aí. Não, peraí, pô. Tem que ter um debate. Pô, a direita debate tanto essa questão de liberdade. A direita debate tanto isso, a direita é tão boa nisso, a direita é tão boa de debater a pauta de costumes. Por que a gente não pode ampliar a pauta? É exatamente o que eles estão cobrando que o Lula faça, vou ampliar a pauta. Eu quero ampliar essa pauta porque eu quero pegar esse cara que tá olhando que o governo Lula e Bolsonaro é igual e eu quero ter argumentos, quero ter coisa pra mostrar, não, mano, olha, tem isso, aquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi. E pra não ficar só no falatório, calma, pra não ficar só no falatório, duas noticinhas e aí eu mostro pra vocês, porque eu tô feliz com nossa oposição. Sai essa nota aqui primeiro, falo dela rápido. Os riscos do Comitê de Imposto. Riscos do Comitê de Imposto. Quem foi oposição à reforma tributária? Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez a gente fica dependente de Bolsonaro. Na época da reforma tributária, não teve ninguém para fazer oposição. Teve gente da direita que, na verdade, apoiou a reforma. Mesmo o Bolsonaro falando para ser contra.
O comitê gestor do IBS, criado com a reforma tributária, tem preocupado quem entende de legislação e aqueles que atuam no judiciário. Um dos medos é que o grupo usurpe competências do Congresso do Judiciário. Tá com medo que isso vai acontecer? O receio existe porque caberá ao colegiado regulamentar o IBS e outras regras relacionadas à operacionalização de cobranças. Fontes ouvidas pelo bastidor entendem que a competência do Conselho usurpa a atividade do Legislativo, criando uma nova autarquia. Parabéns. Essas críticas já tinham sido feitas pelo relator da reforma, o Eduardo Braga, o senador, que fez alterações para limitar a possibilidade, porém especialistas afirmam que mudanças foram insuficientes. A invasão de competência também pode valer para o judiciário, pois caberá ao comitê uniformizar a interpretação da legislação que rege a cobrança do imposto. Neste ponto, a crítica remonta à criação dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, que foram considerados uma usurpação de da competência das corregedorias de cada tribunal. Outro medo é o uso das vagas destinadas aos entes federados no comitê para premiar aliados em busca de voos mais altos na política, como já acontece no CNJ e no CNMP, onde pupilos de ministros e políticos são colocados para começar a fazer carreira pública. Não, isso não vai acontecer, né? Eu duvido que Bolsonaro seja um especialista em tributação. Eu duvido que Bolsonaro seja especialista em comércio exterior. Mas por que eu apoio o Bolsonaro? Porque eu olho pra esse cara, bicho, ele tem o coração no lugar certo. Eu prefiro colocar minhas fichas num cara que, ao longo da história, provou pra mim que a decisão que ele tomou pensando na população do que qualquer outra coisa. A imprensa gosta ao populista. Eu acho que Bolsonaro realmente é o populista no bom sentido. Preocupado com o povo. Preocupado com o povo, um certo tino político, não é muito, né? Assim, pô, se o PT é a favor, deve ter alguma mutreta. Se o PT é a favor, deve ter alguma coisa aqui ruim. E realmente é uma coisa ruim, né? A história passa e ficou como um homem que lutou sozinho. O homem que lutou sozinho contra a reforma tributária. É como ficou na história. Me perdoa, nenhum deputado fez nada. Nada. Foram se mexer faltando 24 horas. Nada. Rombo fiscal bate recorde e atinge 1 trilhão. Depois dessa, aí tem uma notícia bacana. Aí eu elogio os deputados de novo. Aí eu elogio. O rombo nas contas públicas superou pela primeira vez o pico registrado no Fica em Casa. O Lula quebrou o país sem um Fica em Casa. Parte para a explicação do déficit é a despesa com os, juros da dívida. Não é dívida, é os juros. A dívida é uma coisa, toda dívida tem os juros. Só os juros da dívida somaram 776,6 bilhões no acumulado de 12 meses. Olha pra isso. É o pior da história. Pior da história. Pior da história. Pior da história. Aí eu me pergunto de coração, mas não é possível que essa política econômica e monetária, que é apoiada pelo governo, porque o governo não faz nada para remover o Campos Neto, para fazer nada, você vê assim, eu falo, bicho, não é possível, para mim tem algo errado. Porque a matéria tá colocando de forma bem clara. E realmente é isso. Tem gente comentando sobre isso. Ontem vi alguns comentários, o pessoal mostrou no Tesouro Direto, pagando 12% lá, a título de 2031. 12%, cara, foi um grande dia pros rentistas. Tava lá o Economista Sincero, um influenciador nas redes, e o Rafael Globo tinha compartilhado. Falei, cara, isso é um absurdo. E aí, vamos voltar pros valores que eu falei lá atrás. Olha o valor do judiciário. 132,8 bi por ano. Reconstrução do Rio Grande do Sul, 100 bi. Pessoal, às vezes, e é questão até senso de proporção, a gente fica assim, ó, sabe? Pronto, vou dar um exemplo. Exemplo concreto. Ano passado, saiu uma nota que as operadoras, as empreiteiras da época da Lava Jato, queria que o governo criasse algum programa tipo de crédito de 100 milhões de dólares. Milhão de dólares. 100 milhões de dólares. Na conversão, vamos botar 500 milhões de reais. Meio bi. Gritaria por todos os lados. Meu Deus, não é possível, minha Nossa Senhora, de novo. Porque pega no emocional. A gente tá gastando. Olha o que ele botou aqui de dívida. O gráfico é esse aqui.
776 só de juros. Só de juros. Só de juros. Qual é o plano para resolver isso daqui? Por isso que não tem dinheiro para investir no Brasil, por isso que não tem dinheiro para fazer nenhum tipo de obra para trazer algum tipo de melhoria para a vida do brasileiro. Por quê? Basicamente, 50% do orçamento do país vai para pagar os juros da dívida, que no final do dia, a maior parte, tem cidadão comum que está comprando? Tem, mas a maior parte, 80% aí, possivelmente, tá na mão dos bancos. Tá na mão dos bancos. Olha o dinheiro anual, gente. Anual. E é uma discussão que, às vezes, ela não tá dentro da direita. E a gente tem que trazer, tem que começar a debater esses temas, são coisas estruturais do Brasil. Aí, pra ter uma notícia boa que eu falei pra vocês, vejam que engraçado. Vejam que engraçado, eu fiquei surpreso. Não é a primeira vez que alguém fora da nossa bolha comenta sobre o projeto. Quando o projeto foi apresentado, eu mostrei pra vocês. Ontem, o Aldo Rebelo, se foi porque Bolsonaro foi no livro dele ou não, não sei se foi culpa de Bolsonaro ou não. Não sei se ele tá procurando algum tipo de aceno ou não. O que eu sei é que um tweet desse acaba por validar o projeto de lei do Felipe Barros. Um tweet como esse acaba por ajudar a pegar que o Felipe Barros tenha uma imagem melhor perante outras pessoas que não do campo da direita e faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E quando é que isso acontece? Apresentando um projeto de lei. A gente viu o projeto de lei. O projeto de lei do Felipe Barros tem alguma coisa de comunista? Tem alguma coisa de esquerdista? O projeto do Felipe Barros, em algum momento, abre mão dos nossos valores? Eu acho que não. O Felipe Barros coloca a nossa questão, soberania nacional, colocar o Brasil em primeiro lugar. Poxa, um pensamento estratégico que Bolsonaro falava a vida toda. Pô, o problema não é nem vender ou deixar de vender. É uma questão, é muito mais complexa. Você tem que olhar, pô, beleza, vai vender? Tá, é estratégico ou não é estratégico? Se não for, mas aí vai vender pra quem? Pra quem vai vender? O Bolsonaro pontuava isso. Aí você vê, ó, é boa notícia para o Brasil. O projeto de lei do deputado Felipe Barros, que estabelece salvaguarda no âmbito de investimentos estrangeiros de ativos estratégicos para a defesa da soberania nacional e regulamenta o recebimento de recursos estrangeiros pelas ONGs. Já falei, quando você vê um vídeo que lava a alma, é ruim. Vídeo que lava a alma só conversa com a militância. É importante, que às vezes o cara tá meio chateado, o cara quer uma coisa pra sentir melhor, né? Meu passou vergonha, uma coisa ou outra, mas a gente não pode viver só de lavar a alma, tem que ter algo a mais do lavar a alma, tem que ter um tipo de conteúdo pro cara ser conhecido pelas suas opiniões, sabe? Que possam trazer algum tipo de, sei lá, tá aqui no Aldo Rebelo. Gosto ou não gosto do Aldo Rebelo? Quando se pensa em Aldo Rebelo, eu tenho certeza que alguém fala, o que ele fala umas coisas interessantes até de ONGs. Ele é meio comunista assim de esquerda, mas ele fala uma coisa interessante de ONGs, de Brasil, de Amazônia. Você vê que ele é conhecido por ter algum tipo de conhecimento nessa área. Vamos pra direita, pra não ficar coisa. Vou pegar um que não tá aí nos holofotes o tempo todo. Marcos Polon. Marcos Polon, é o cara lá da Bang Bang, das ferramentas. Foi eleito com essa agenda. Tá sempre aí batendo nessa tecla. É a agenda dele. Pô, o cara tem esse tipo de agenda. Agora tem vários deputados de direita. Tem vários deputados de direita. Se eu te perguntar, qual é a agenda de fulano? Aí luta pela liberdade. Né? Sabe? É o que eu estou falando. Se cada deputado escolhesse uma agenda pra pegar, colocar debaixo do braço e falar, pô, eu vou pegar esse daqui, eu vou levar à frente. É minha luta. Essa aqui é minha luta. Eu vou levar isso daqui pra frente. Bolsonaro foi conhecido por quê? Só porque imitava, lacrava? O Bolsonaro tinha alguns assuntos que ele botou debaixo do braço e falou, isso aqui é caro, isso aqui eu vou lutar até o fim dos dias. Até o fim do dia eu vou lutar por causa disso aqui. Primeiro vem a própria questão da carreira dele. Era militar, tava lá. Milico, ó, melhoria, melhor condição, tem que ter. Lutou contra o fim da SNI, depois lutou pela importante testou de inteligência, tá registrado na história. Bateu de frente com o PT. Entrou para a questão de direitos humanos, pesado ao longo de todo o seu mandato de deputado federal, sempre bateu na tecla de questão ligadas à mineração, garimpo, soberania nacional, exploração das nossas riquezas, pontuando a questão da ONG, que estava ali, Bolsonaro tinha um discurso. Você pergunta para o cidadão comum assim, cara, o que é que você pensa de Bolsonaro? Ele vai falar as fake news da imprensa, mas quando ele fala, rapaz, Bolsonaro não gosta da galera, bem, né? Bandido bom é daquele jeito.
Quantos deputados conseguem impor uma marca dessa? Não é fácil, mas é preciso ter algum tipo de foco, um aprofundamento em algum tipo de tema. Aprofundar, cara, pega isso, se debruça, estuda, vai que vocês chegam lá. É importante, importantíssimo, não pode deixar de lado. Felipe Barros, vem pra mim numa crescente, falando coisas aí que tá conseguindo furar a bolha da direita, sem abrir mão dos valores da direita. Pô, vocês não querem assim? Eu tô elogiando, viu? Porque eu tô falando assim, fica pensando, tá reclamando, não, tô achando bom o que o Felipe tá fazendo. Mas aí, gente, a gente tem um caminho gigantesco pra surfar. O Lula já tá dando errado, pô. Vamos trazer os infelizes, os desesperançosos por nosso lado, mas eles querem alguma coisa, eles querem soluções. Quando você fala do problema e você vai expondo, cara, poxa, o problema tem solução, tem isso cativa, isso conquista. Eu quero conquistar mais pessoas. Conquistar mais pessoas. Pelo menos mostrar que eu estou preocupado com outros problemas. Para não parecer, ele só liga para liberdade de expressão. Você sabe como é o povo não consegue entender às vezes, porque eles não sofrem na pele. Como a direita está sofrendo na pele a questão da censura o tempo inteiro, aí para a direita é um negócio extremamente caro. Mas a galera que não sofre censura não sabe o que é isso. Tá cagando. Essa que é a realidade. Estão cagando pra gente. Estão cagando pra gente. Só que a gente precisa do voto dessa galera que tá cagando pra gente eleger os deputados. E os deputados à direita, quando chegarem lá, eles vão apoiar a nossa causa. Governo busca janela para nova emissão de dívida SG, diz secretário do Tesouro, o Rogério Serão. Como se tivesse pouca dívida, vai ter mais. E essa é aquela dívida que é atrelada a critérios SG, que o dinheiro captado só pode ser usado em projetos verdes. Absurdo. O governo SG taxa pobre, cria dificuldade para os pequenos e médios empresários, fica perdido diante de uma tragédia que assola o Rio Grande do Sul, mas não tarda em atender aos interesses da Globo, da Faria Lima e dos agentes internacionais. É o governo da vassalagem verde. Aí o Carlos fala, a imposição dos progressistas do primeiro mundo sendo engolida sem vacina pelo Dilma, que fica de cócoras para as imposições que exigem dos outros, mas não as cumprem. O objetivo? Impedir que nações promissoras se desenvolvam. E o PT está agindo direitinho, amando os imperialistas. Aí, comentamos ontem rapidinho de um evento que tá tendo lá, né, no Manaus, dos indígenas. Quem tá organizando eventos em paralelo, além da Fundação Ford? Washington Brasil Office. Aquela ONG que criou todo o lobby, as conexões com a turma do Partido Democrata nos Estados Unidos para sabotar Bolsonaro. Rapaz, Washington Brasil Office organizou uma série de eventos paralelos ao nesse Manaus. A Erika diz, impressionam tanto a coordenação do ataque à integridade territorial do Brasil como a desfaçatez da estratégia. E aí eu fiquei surpreso demais daqui. Pelo que eu vi, o Jean Batista, esse rapazinho aqui, ele até é filho do Pele Jovem. Posso estar enganado, mas acho que é. Lá do norte. Lá tava ele, foi no evento. Pegou dois caras, foi junto. Esse rapaz, eu tinha visto uns vídeos dele já. Ele gosta de usar um terno e gravata, uma camisa branca, camisa gravata preta. Ele está na rua fazendo umas perguntas e o pessoal não sabe responder, né? Principalmente do governo Lula. E ele comentou, gostei disso aqui, importante. E esse vídeo aqui dele, eu acho que estava nas respostas. Tinha algumas pessoas que não eram da bolha da direita elogiando o trabalho dele. Falou, e já chegou agora, já tá... Parabéns, cara. Parabéns. Falando de assuntos diversos. Eu achei bacana o que ele falou, porque no final da fala ele critica e aponta uma direção. Qual a direção que ele aponta? O projeto de lei do Felipe Barros. Se liga aqui, ó. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem está falando é o Jean Batista e eu estou aqui em Manaus, onde está acontecendo um seminário internacional de povos indígenas e comunidades tradicionais para falar sobre emergências climáticas, ou seja, a implantação da agenda ESG aqui no nosso Brasil. Vale ressaltar que esse evento está sendo patrocinado pela Ford Foundation, ou seja, a Fundação Ford, que envia dinheiro para as ONGs brasileiras, e essas ONGs, ao invés de gastar esse dinheiro
dinheiro na ponta com os indígenas brasileiros, com os ribeirinhos, com os caboclos que sofrem dia após dia aqui na floresta amazônica, gastam com eventos como esses para falar de temas que têm sido criticados em todo o mundo, que é essa agenda ESG. E para isso não acontecer, a gente precisa de transparência e saber para onde esse dinheiro das fundações internacionais que vem para as ONGs aqui no Brasil são gastos. Então a gente precisa de uma lei de soberania nacional. E para isso foi protocolado um projeto de lei pelo deputado Felipe Barros lá no Congresso Nacional para saber como essas ONGs recebem dinheiro, quanto que recebem e como gastam os seus recursos. Precisamos de transparência para saber sobre esse dinheiro que vem de fundações internacionais. E tem um ponto aqui importante, que esses movimentos de esquerda, que essas ONGs de esquerda que recebem dinheiro hoje da Fundação Ford, lá atrás diziam que a Fundação Ford era braço do imperialismo americano. E agora, de uma forma bizarra, estão recebendo dinheiro da Fundação Ford. Então é muito estranho esse processo. Vocês não acham? Então vamos cobrar que haja transparência no dinheiro enviado por essas fundações internacionais e precisamos aprovar esse projeto de lei de soberania nacional urgente. Não atacou a ONG, não falou que tem que fechar. Isso é um projeto de transparência. Quem é contra a transparência? Mandou bem, Jean. Mandou bem, cara. Não sei se é candidato a nada, mas parabéns. Mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Sabia que não dá pra comentar o último tema. Tem as polêmicas. Fica pra amanhã. Polêmicas que passaram desapercebidas na internet. Mas não aos meus olhos. A mente comenta. Mas reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Tem muita gente bem intencionada na direita. Com bom coração. Eu acho que é a maioria. A maioria, pô. A maioria. Agora tem que ter um pouquinho mais de empenho em alguns pontos, né? Tem que trabalhar, tem que buscar de apoio que a gente ainda não tem. Eu quero mais. Sou ganancioso. Sou ganancioso no bom sentido. Quero mais. Quero ver a direita brasileira grande, pujante, acachapante, impondo uma agenda nesse país. Não só mostrando porque o governo Lula é horrível, né? Beleza, isso aí a gente já faz muito bem. Mas precisa de um pouco mais. Nossos representantes, eles têm que ter um aprofundamento maior nas pautas que eles defendem. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Mas enfim. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na inscrição e tem um Atlas brasileiro, que até o momento, como tem o que? 15 disponíveis, 400, deve ter umas 5.200 páginas. Estamos chegando lá, mas que já não 5.000 já deixou todo mundo no chulé, né? Que grande beijo e abraço, volta amanhã, compartilha. Valeu, meus amigos, fui.